Olá, boa noite, seja bem-vindo ao podcast Pauta Quente, esse conteúdo oficial do Sistema MPA de Comunicação, feito exclusivo para você, nosso seguidor das redes sociais. Eu agradeço todo mundo que sempre acompanha aí o nosso canal, acompanha as entrevistas importantes que o podcast traz para você. Essa extensão do jornalismo do Sistema MPA de Comunicação com essa proposta de discutir temas relevantes aqui para nossa cidade, para o nosso estado e também para o nosso país. Já convido você a se inscrever no nosso canal oficial Estúdios MPA para acompanhar toda semana um novo episódio do podcast Pauta Quente. Siga a gente também nas redes sociais, pauta.quente. Estamos lá no Instagram, repercutindo todas as entrevistas que são feitas ao vivo aqui no estúdio do Sistema MPA de Comunicação. E hoje eu tenho o prazer de convidar você a acompanhar uma entrevista exclusiva do podcast Pauta Quente com o jornalista Alan dos Santos. Ele que é dono do canal Terça Livre, um dos grandes nomes da política de direita aqui do nosso país, um grande aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele está conversando com a gente ao vivo, direto dos Estados Unidos. Primeiro, é um prazer conversar com você, viu, Alan? Seja muito bem-vindo ao podcast Pauta Quente, obrigado pela disponibilidade de ceder aí um espaço na sua agenda para conversar com a gente ao vivo aqui pelo nosso canal oficial. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, um grande abraço a todos aí, Flaviano, Daniel, Lucas e a todo o pessoal do Pauta Quente, obrigado pela oportunidade. Realmente é um dia triste, né, porque teve mais um tiroteio horroroso lá em Nashville, pedir orações aí, porque já foi identificada a menina que fez o ataque, né, ela se identificava como transgênero, aquele negócio todo de pauta LGBT, não sei o que lá, mas aí ninguém comenta isso. Não que isso tenha alguma coisa a ver, mas é triste ver a imprensa sempre sendo seleta nas suas críticas e que Deus possa restaurar as nossas famílias, né, para que nós possamos aí ter não só um Brasil novo, mas um Estados Unidos novo. A gente possa voltar a ter o mundo que a gente tinha quando nós éramos jovens e o mundo era tinha os seus problemas, mas era totalmente diferente, né? Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço mais uma vez sua disponibilidade, Alan. Realmente uma notícia muito triste, mas estamos aqui hoje para poder discutir aí diversos assuntos importantes aqui para o nosso país, através aí da sua visão profissional em relação a discussões extremamente importantes, né, relacionadas ao nosso Brasil. Inclusive o tema da nossa entrevista é a verdadeira liberdade precisa ser conquistada. Eu queria até começar puxando a discussão para esse tema. Qual seria essa verdadeira liberdade, Alan? Olha, a liberdade, ela não é um pressuposto, mas ela é algo que se obtém. Então, ou seja, você caminha em direção a ela, né? E óbvio que em matéria de liberdade política, o mundo optou por dar essa maior liberdade para que as pessoas tivessem maior participação nas decisões políticas de um país. E é isso que hoje nós chamamos de democracia, né? E com o tempo, após décadas de empreitada e esforço dos revolucionários socialistas, comunistas, eles perceberam que algumas agendas e pautas que eles estavam inundando a população não tiveram reflexos. Então você imagina você ter 40 anos de rádio, TV, entretenimento, filme, seriado, falando de um único assunto ou de uma série de pautas do interesse, por exemplo, do conservadorismo. Isso seria muito bom, né? A gente poder ter, imagina, desenhos animados, seriados, dramaturgia, teatro, cinema, os filmes de televisão mesmo, que nem chegam aí ao cinema, mas de baixa produção. Imagine todos eles tratando, por exemplo, do problema da presença do pai na vida de uma criança. Seria maravilhoso, né? Ou exemplos de heroísmo, ou de que um homem tem que se sacrificar pela sua nação, pelo seu povo, pela sua família, etc. E não, o que a gente vê é uma investida na direção contrária, só que o povo começou a cuspir esse veneno que estava sendo colocado na boca dele, né? Então,
os políticos que estavam falando a linguagem do povo começaram a ganhar força ao redor do mundo. Isso aconteceu nos Estados Unidos com a vitória do Trump, aconteceu com o Brasil com a vitória do Bolsonaro, aconteceu na Argentina, aconteceu no Chile, em vários outros lugares do mundo, na Espanha, na Inglaterra. O anti-Estado, no sentido anti-estamento burocrático, né? O anti-governo arranjado, né? Porque não é um governo apenas, é mais um governo com a panelinha. Aquele antissistema, né? O político antissistema, ele começou a ser o eco da voz do povo. Então eles perceberam que por meio do voto a coisa não iria caminhar muito bem, né? E o que a gente vê ao redor do mundo é tentativas de manipulação da liberdade do povo por meio de manipulação eleitoral, fraude eleitoral, por meio de trituração da imagem de um político que pudesse vencer aquele candidato socialista. E, por último, agora, mais recentemente, nós estamos observando uma tentativa de querer usar o judiciário como uma arma política. Então, a gente não tem isso só no Brasil, os Estados Unidos também está enfrentando o mesmo problema, outros países do mundo estão enfrentando esse problema, e agora, pela primeira vez, alguém levantou uma proposta que pode ser algo interessante, no mínimo deve ser avaliada com seriedade, que é a reforma judicial do Estado de Israel. E aí, o que é incrível, né? A imprensa inteira em uníssono, né? Não tem uma voz discordante, a imprensa inteira criticando Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. E é aqui que a gente vê que nós não temos liberdade, né? E aqueles que querem e desejam a liberdade precisam estar bem orientados com relação aos inimigos da liberdade, porque eles vão usar o termo liberdade e democracia, mas no fundo, eles não querem a sua liberdade, eles não querem te ouvir, eles não querem a democracia de fato. E isso é algo que tem acontecido no mundo todo, né? Cada país com a sua peculiaridade, com o seu jeitinho ali, os seus problemas internos, domésticos, mas, em resumo, o que nós estamos observando agora é: faça tudo contra a vontade do povo. O que importa é a agenda dos iluminados. Então, um grupo pequeno de pessoas sabe o que é melhor para a população em matéria de meio ambiente, em matéria de segurança pública, em matéria de política, em matéria de educação. Ou seja, eles não querem saber qual é a sua opinião, qual é o seu desejo, qual é a sua vontade. Eles querem te impor uma narrativa, e caso você acabe pensando assim, não, mas eu não quero obedecer e ouvir esses seus conselhos, aí você já recebe a etiqueta, né? A plaquinha fascista, extremista, sei lá, eles usam inúmeras categorias que não correspondem à realidade e ficam querendo colocar essa pecha nas pessoas. Então a liberdade, óbvio, ela, num conceito filosófico mais antigo, né? Se a gente for olhar aí o que foi escrito sobre a liberdade em Agostinho, Tomás de Aquino, os grandes filósofos, a liberdade não é a escolha entre fazer o bem e o mal, mas é a posse de fazer coisas boas. Ou seja, eu não sou livre para me destruir, mas eu sou livre para fazer o bem para mim e para os outros. Óbvio que isso é um conceito bem filosófico, não é essa a nossa proposta aqui, mas na política, o mínimo que se poderia compreender por liberdade é você criticar e ser criticado, né? Sem ficar querendo colocar o outro na cadeia ou na prisão, ou sem querer colocar o poder judiciário atrás dos seus críticos, como se eles não tivessem o direito de te criticar. E isso, infelizmente, está ameaçado no mundo inteiro. Todas as democracias modernas, elas estão com medo de ouvir a real voz do povo. Então eles estão percebendo que a internet é hoje uma ameaça aos canais oficiais de comunicação nas massas. Então antes era muito mais fácil que um artista falasse num show para 100 mil pessoas, 50 mil pessoas. Hoje qualquer vídeo de um jovem com um celular na mão chega a muito mais do que 50, 100 mil pessoas. Então eles estão com medo de que o povo tenha
a capacidade de ser ouvido. Eu vejo que esse é o cenário que nós encontramos hoje em relação à liberdade. Há um certo medo daqueles que estão ali dominando a panelinha do poder de saber que as pessoas, ao ouvir um desconhecido qualquer na internet, pensem assim: olha só que interessante, eu penso que nem ele. E eu tinha medo de falar isso aí, mas agora eu não tenho mais não, porque aquele lá falou, eu também penso assim. Foi assim que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, ou com a minha religião, lendo a Bíblia, ou seguindo os conselhos do padre, do pastor, etc. Ou a pessoa às vezes nem é cristã, mas ela fala assim: não, eu aprendi isso com os valores dos meus antepassados, e eu penso exatamente isso. E aí a, a democracia fingida, que é essa democracia da panelinha do sistema e do poder, ela se sente ameaçada, ela não quer ouvir a minha voz e a tua. Então, hoje, esse é o cenário que nós nos encontramos. Você descobrir-se como alguém que não está solitário, né, você descobrir que tem outras pessoas que pensam como você, hoje virou uma ameaça. Alan, é importante você trazer essa visão de liberdade, porque muitos seguidores, né, ou pessoas que compartilham, né, do mesmo pensamento, acreditam que a mudança e a liberdade não será conquistada por meios políticos, né? Então, por onde começar a conquista dessa liberdade? Olha, é importante você dizer que ela não se conquista por vias políticas, porque, de fato, nem pela via da força, né, a força bélica, a força armada, não forças armadas como instituição, né, mas o uso meio da força, ela não garante também a liberdade enquanto mantenimento de uma sociedade que está passando por problemas. Por quê? Porque, convenhamos, né? Se você hoje, imagina o estado que vocês estão, é qual mesmo? O estado? Minas. Imagina você chegar no Vale do Jequitinhonha, né, que eu conheço, é uma região pobre, sofrida, né, a presença de religiosos lá para levar consolo e alento às pessoas miseráveis do Vale do Jequitinhonha, graças a Deus existe, né, essa presença religiosa. As pessoas lá passam uma situação muito grande, uma miséria muito grande. Imagine essas pessoas recebendo uma quantidade de dinheiro que fosse necessária para quitar aluguel, para comprar uma casa própria, bem que seja simplesinha, e eles tivessem aí 5 meses de dinheiro suficiente para que eles pudessem investir esse dinheiro, fazer alguma coisa, sair da miséria, da fome, ter o que comer durante 5 meses. E, infelizmente, a realidade nos mostra que se você jogar esse dinheiro inteiro no colo dessas pessoas, em 5 meses eles voltam a estar na mesma situação que eles estavam antes, porque eles não sabem fazer escolhas, né? Nenhum país de primeiro mundo é um país forte e rico porque ele tem só dinheiro, né? Ele tem uma formação, seja ela intelectual ou moral, que evita esses desastres. Você não vai chegar nos Alpes suíços e encontrar alguém realmente assim, ó, não, eu construí essa fazenda, esse patrimônio aqui, porque o meu pai ele só ouvia música do padrão da Anitta. Né? Você não vai chegar nos Alpes suíços com alguém com fã de Anitta ou porque gosta de destruir a vida com drogas e desvalorização da família. Pelo contrário, o que você vai encontrar nos países de primeiro mundo, sobretudo países como Suíça, Liechtenstein ou coisa do tipo, você vai encontrar são crianças e jovens que sabem ler música clássica na partitura. Isso é uma coisa normal na Áustria, na Alemanha, etc. Pessoas que têm conhecimento da linha do tempo da literatura, não confunde se por exemplo, o escritor, por exemplo, quem escreveu ali a Odisseia, né, ele veio antes ou depois da Idade Média, ou se ele veio antes de Cristo ou depois de Cristo. O garotinho ali de segundo grau, ele pode não ser um leitor, assim, vamos dizer assim, ávido ou grande conhecedor de literatura, mas ele pelo menos sabe alguma coisa da linha do tempo. Ele não se confunde com relação à história do seu próprio país. Então, a liberdade é da mesma maneira. A liberdade, vamos imaginar a liberdade como algo que foi construído e talhado, como, por exemplo,
uma estátua de madeira muito bem feita e bonita, né? Se eu e você quisermos iniciar o processo de talhar uma madeirinha que a gente achou ali no quintal e fazer uma estátua igual a que a gente gosta de ver, ou uma estátua da liberdade, ou a imagem de um santo, ou fazer um microfone igual esse que eu estou vendo aqui na tela ali, perto dos livros. Você quer desenhar um microfone de madeira. O que vai acontecer? A gente vai fazer o nosso primeiro modelo e vai ficar horroroso, porque nós não temos o hábito de talhar a madeira, mesmo que todas as melhores ferramentas para talhar madeira estivessem em nossas mãos. Então você precisa estar treinado a isso. Então a liberdade é algo que você precisa estar treinado a ela, né? Você precisa ter a consciência da liberdade, você precisa ter o desejo de liberdade, você precisa ter a consciência de que você precisa manter a liberdade e não jogar a liberdade na lata do lixo, não deixar que a liberdade seja ameaçada. Ao primeiro sinal de fumaça, você já fica de olho, né? Não deixa a liberdade ser atacada. Então, em um projeto de nação, por exemplo, é impossível você restaurar a liberdade sem que isso esteja como algo primordial, né? E extremamente valioso no ambiente religioso, no ambiente literário, no ambiente acadêmico, entre os advogados, entre os juízes, entre os médicos, né? Então, infelizmente, você tem uma destruição dos colégios e das escolas, desde a sua base, desde as escolas primárias, passando pelo ensino médio, indo para o ensino superior. Você tem uma destruição da vida intelectual e da educação a ponto de que as pessoas elas simplesmente desconhecem o seu próprio país, desconhecem a história do seu país, a história dos escritores, do seu próprio estado, do seu próprio país. E aí, o que vai ser desse povo, né? Então, a liberdade ela precisa ser forjada com apreço mesmo, sabe? Com cuidado, com a preocupação de que ela não fique uma caricatura de liberdade. Porque a caricatura de liberdade ela não é liberdade. Por exemplo, eu costumo conversar com algumas lideranças políticas europeias e eles estavam me falando da preocupação com essa questão de abrir as fronteiras dos países e vi uma onda de jovens em idade militar de países que estão em conflito, em guerra, numa situação horrorosa. E aí, óbvio, você tem um problema ali de imigração. E eu vejo, por exemplo, movimentos de direita querendo solucionar esse problema, dizendo que precisa de um freio na imigração. É óbvio que isso é uma verdade, né? Mas é uma solução de um problema que ainda não foi resolvido. Vou deixar bem claro. Quem é que inventou a tal da cidadania? A cidadania foi inventada por Napoleão Bonaparte como ferramenta de controle. Antes disso, antes de Napoleão, qualquer pessoa que tivesse um problema no seu país podia pegar sua trouxa, pegar sua família, suas crianças e ir para outro lugar. Isso aconteceu em lugares que teve perseguição católica, ou evangélica, ou judeus que sofreram perseguição, ou muçulmanos que sofreram perseguição. Isso sempre aconteceu no mundo. As pessoas que tinham um problema num lugar pegavam sua família e ia para outro. E sempre foi assim, sempre, sempre. Aí veio a tal da cidadania, né? Que é você tirar o núcleo da vida humana do seio religioso, né, e passa tudo para a mão do Estado. Então, cidadania vai para o Estado, batismo passa a ser certidão de nascimento, o matrimônio vira certidão de casamento, a unção dos enfermos vira, então, certidão de óbito, e aí todo o ciclo da vida humana gira em torno do Estado, não mais em torno da vida religiosa daquelas pessoas. E o que acontece com isso? É óbvio que uma hora vai chegar, você vai ter um problema quando você cria esse sistema de controle onde o cidadão ele passa a ser uma propriedade do Estado. Não, fulano é minha propriedade, dá ele aqui para mim se ele me der um problema, eu vou extraditá-lo, né? Ele é meu escravinho. Eu vou agora dar ele para mim, dar esse escravinho aqui de volta porque ele me pertence. Antes não era assim, se uma pessoa tinha um problema, ela podia ir para outro lugar e assim era a humanidade antes de Napoleão. Aí surgiu então esse problema de imigração. E eu comentei assim com algumas lideranças políticas da Espanha, da Itália,
da Inglaterra, e eu falei para eles o seguinte, falei assim, vocês estão dando mole, vocês estão argumentando de uma maneira equivocada o problema da liberdade e o problema da segurança nacional. Vocês têm que dizer assim para os esquerdistas, olha, eu concordo plenamente com a sua pauta de imigração, concordo plenamente mesmo, só que para ela ser válida e verdadeira, a sua preocupação, vamos então libertar todas as pessoas que querem sair de Cuba, China e Coreia do Norte. Se você não defender a liberdade das pessoas que estão na China, na Coreia do Norte e em Cuba de sair de lá, toda a sua pauta em defesa da imigração é mentirosa. Veja como que é importante entender essas ciladas dos inimigos da liberdade e que isso você vai ter com a literatura, com a história, com a formação intelectual, porque senão as coisas vão sucedendo, os fatos vão se sucedendo e as coisas vão acontecendo no mundo, e as pessoas pensam que cidadania nasceu igual o sol nasce, todo dia, é natural. O sol nasceu, tem cidadania. Né? Ou seja, o mundo sempre foi assim. Né? Então, câmera de segurança em tudo quanto é lugar é bom para sua segurança, eles vão dizer, e aí daqui a pouco estão colocando câmera de segurança dentro da sua casa, na porta da sua casa, na tela do seu computador, a empresa que tem a autorização de poder captar o seu vídeo, o seu áudio na TV. Vocês sabem que há ações judiciais aqui nos Estados Unidos, onde Samsung, Sony e até a Apple estão sendo processados porque meu telefone está aqui desligado, né? Mas o celular escuta tudo que eu estou falando. Tanto é que você fala, Hey Siri, aí está aqui a bolinha, viu? Aham. A bolinha, então ela escuta tudo que eu estou falando. Então, peraí. Ela quase pensou que eu estava querendo falar com ela. Mas assim, eles estão ouvindo tudo que nós estamos falando. Estão vendo tudo que nós estamos fazendo e sempre com a premissa de que eles querem cuidar de nós. A pergunta que não quer calar. A sociedade precisa mesmo de um papaizinho que fica pegando no colo um homem barbado como eu? Então, assim, falta essa formação intelectual e nós não vamos recuperar isso apenas pela via de mudanças políticas, elegendo um vereador, elegendo um prefeito, elegendo um governador, elegendo um presidente. Isso faz parte do processo. Mas o mais importante é que as pessoas tenham consciência de que elas querem a liberdade e mesmo que um político que ela goste ou não defenda a liberdade, ela não vai defender a liberdade por causa do político, mas ela vai defender a liberdade porque ela é a favor da liberdade e para ela a liberdade é a coisa mais cara que existe. Alan, você fez uma analogia que me chamou a atenção, que é a caricatura da liberdade. Estamos vivendo uma caricatura da liberdade? Olha, na minha humilde opinião, sim. Porque a gente fala que nós temos liberdade de ir e vir, mas antes você tinha ali a sua carroça, né? Você pegava o seu cavalinho com um pedacinho de pau e 2 rodas e você podia ir para onde você quisesse. Hoje, mesmo depois que você compra o carro, mesmo depois que você pagou tudo no carro ali, para que você mantenha o carro como uma propriedade sua, você tem que pagar IPVA, não sei o quê, você tem que pagar a placa, não pode sair sem placa. Ou seja, o governo está sempre, o governo enquanto estrutura de Estado, né, está sempre criando mecanismos para que aquilo que já é seu, que você já obteve, permaneça como seu caso você cumpra as regrinhas do Estado. Então, a terra é de seu pai. Seu pai, vamos pegar aqui árvore genealógica, é um assunto que eu gosto muito de falar com os meus seguidores. Né? Eu não sabia nada da minha árvore genealógica. Né? Eu pensava assim, dos santos, né? veio de escravos, né? Os meus lábios não negam, né? Papai era bem negão, então eu falei assim, não, eu não vou conseguir ir muito longe, vai chegar ali em algum escravo, eu não vou conseguir avançar na minha árvore genealógica. E de fato, na família do meu pai é muito difícil conseguir ir mais do que 3, 4 gerações. Eu consegui ir em 4 gerações pela árvore do papai. Na mamãe, eu consegui ir a mais de 23 gerações. Então, sai do Brasil, tem meus bisavós são descendentes de portugueses dos Açores e suíços. E do braço suíço vai para a Alemanha, França, etc. E do braço do meu bisavô, Joaquim, você vai ter assim, 9, 10 gerações, todas elas na Ilha dos Açores, em Portugal. Essa gente, quando conquistou uma terra aqui no Brasil, conquistou com suor, lágrima. Os descendentes de italianos, por exemplo, como é o caso da minha esposa,
eles tinham que ficar colocando fogueira do lado de fora da casa para afugentar onças. Não sei se você já teve oportunidade de conversar com um descendente de italianos que desbravou o Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, no Paraná, ou ali naquela região de Cantagalo, no Rio de Janeiro. Eles tinham que ficar ali, no meio da mata, mas é mata, mata mesmo. Então, aquela propriedade, aquela terra que eles cultivaram, que eles cuidaram, que foi obtida com tanto sacrifício, ela pode ser tirada pelo Estado porque você não pagou imposto. Sendo que eu gostei muito do Mota, né, o grande Mota, que participa da Jovem Pan, um excelente analista. Ele explicou lá, né, como é que surgiu o imposto, né? Tinha um povoado, aí chegou alguém com força com arma, né, com força, querendo roubar as pessoas, e falou assim: olha, eu vou te proteger, mas para te proteger eu quero 10%, 15% da sua colheita. E é assim que surgiu o imposto. Então, assim, só em matéria financeira e de propriedade, nós já temos uma caricatura de liberdade. No jornalismo, a mesma coisa. Você tem liberdade para falar, mas se você criticar o governador, o prefeito ou o vereador que tem lá os seus enlaces, as suas conversas cabulosas, é perigoso você perder o emprego numa rádio ou numa TV local simplesmente porque você discordou da pessoa. E por aí vai, né? Poderia dar inúmeros exemplos. Nós não temos hoje liberdade. E nós não estamos numa crescente de liberdade. Nós estamos num declínio de liberdade. Como eu disse, você antes poderia ter a facilidade de ter uma propriedade sua, você poderia escrever um livro, você poderia falar, você poderia opinar. Se você fosse perseguido ali, você poderia ir para outro lugar. Hoje você não pode se você não tiver visto, se você não tiver asilo político, você não tem mais propriedade porque o Estado pode tomar sua propriedade da noite para o dia. E eu não estou falando de criminosos que ultrapassaram todos os limites da convivência humana, como, por exemplo, matar pessoas, sequestrar, como fizeram para libertar o José Dirceu, né, que sequestraram o embaixador dos Estados Unidos. Eu não estou falando disso, estou falando de pessoas que estão emitindo suas opiniões, estão sendo presas no Brasil, aqui nos Estados Unidos também, na Europa também, estão perdendo as suas contas nas redes sociais, como se elas estivessem fazendo o papel de membro de uma organização criminosa de narcotraficantes. Então isso, para mim, não é um avanço da liberdade. Nós estamos num declínio de liberdade e aqueles que ainda não entenderam que esse declínio ele está muito rápido, infelizmente podem acordar quando for tarde demais. Alan, quando se fala em liberdade, é impossível não lembrar do dia 8 de janeiro. Para muitas pessoas que estavam ali, o pensamento era uma luta pela liberdade. Eu queria saber como que você faz um paralelo aí entre a liberdade e o dia 8 de janeiro. Olha, o 8 de janeiro, eu vejo como um artigo. Precisa ser investigado porque eu não tenho ferramentas para investigar. Eu estou distante, é difícil obter fontes, é difícil analisar. Por exemplo, o próprio Estado proíbe você ter acesso a câmeras de segurança. É necessário ter uma investigação sobre isso. Mas é visível que houve um tipo de manipulação das massas, e massa é sempre algo muito incontrolável, né? Basta que você só acenda um fósforo e a gasolina que está ali, a teia, né, pega fogo. Houve uma manipulação, que para mim ela é evidente, né? Mas realmente ainda precisa ter mais elementos para que a gente possa provar os detalhes, né? E houve uma manipulação na mentalidade das pessoas, né? Nós vamos salvar o Brasil tacando fogo e tocando terror. Eu avisei que isso era um equívoco, que isso era um absurdo. Alertei, inclusive, pessoas que ganharam muito dinheiro com Pix, né? Porque imagina, você vira para as massas e fala assim: bota seu Pix aqui e nós vamos salvar o Brasil. Vamos levar não sei quantas pessoas para o Brasil. Eu vi uma manipulação muito perigosa e que, se fosse investigado de modo sério, você poderia encontrar personagens, players, né? Muito mais perigosos do que só os políticos, né? Estou falando aqui de players internacionais, agentes mesmo, por exemplo, do Partido Comunista Chinês, por que não? É uma hipótese, é possível que tenha agentes de Cuba, China, incitando as pessoas com falsa informação de que poderia se salvar o Brasil com pancadaria. Eu não duvido que você possa encontrar agentes dessa natureza. E aí, óbvio,
um monte de gente ali querendo se livrar desse peso que o Brasil virou hoje nas costas do brasileiro, onde a sua opção no voto não é mais contada, e se é contada você não tem como mais averiguar, que é o fato de você não poder ver como que o seu voto, do dedinho, da ponta do seu dedo na tecla, como é que aquilo ali realmente vai ser contabilizado. Então você tem ali pessoas que foram iludidas, enganadas, e aí o que já está ruim ficou pior, que aí as pessoas envolvidas diretamente naquela depredação de tudo aquilo que aconteceu ali, que foi horroroso, absurdo, essas aí, muitas delas sequer estão presas, e aí, um dia depois, as pessoas que estavam pacificamente num outro lugar, que era na frente do QG, foram presas sem o devido processo legal, sem nenhuma investigação e sem nem mesmo a tipificação penal. Ou seja, foi assim, o fato criminoso, né? Eu não sou advogado, eu não preciso ser advogado para entender uma coisa que é meio óbvia. Quando uma pessoa é investigada, presa, seja lá o que for, o juiz que determina isso, ele precisa dizer quando, onde, como você cometeu aquele crime. Ou que eles querem investigar aquele crime que você possa ter cometido naquele dia, naquele horário, naquele local. Então, não é possível eu prender uma pessoa, mandar prender uma pessoa, porque eu acho que ela fez um atentado à democracia. É preciso dizer, olha, no dia tal, na hora tal, você, fulano, ou seja, você tem que personificar a pessoa que você está dando a pena, você cometeu o crime tal, ou então é possível que você tenha cometido o crime XYZ. Mas, pô, pegar uma senhora com uma Bíblia debaixo do braço, que estava na frente de um QG, e que nem sequer foi parar lá na frente da Praça dos Três Poderes, e dizer que essa senhora é um atentado à democracia e jogar na cadeia, né? Isso foi uma coisa muito abjeta. Essas investigações precisam acontecer, os deputados e senadores precisam levar a sério esse tipo de investigação, e sim, claro, as pessoas que estavam ali e que foram iludidas têm o desejo de liberdade. Só que, infelizmente, muitas caíram no conto da sereia e acharam que poderiam encontrar a liberdade miojo. Não sei se já ouviu falar na liberdade miojo. Liberdade miojo, você joga no micro-ondas, 3 minutos ela está pronta. Essa liberdade miojo, ela não existe. A liberdade ela precisa ser forjada com muito sacrifício e muita dificuldade, né? Ela não é algo que se obtém assim, né, por uma ação descontrolada e louca, né? Não sei se deu para responder a pergunta, mas eu queria muito trazer o fato de que muitas pessoas ali foram iludidas, né? Alan, tem alguns áudios que circularam pelas redes sociais, aparentemente são áudios com a sua voz, onde fala-se em desobediência civil, né? Inclusive é um tema que eu queria que você explicasse o que seria a desobediência civil. Lembrando, esse termo que você usa, e se for você mesmo, né? Claro, né? Porque, como eu disse, são alguns áudios aparentemente seus. Essa desobediência civil, ela faz aí uma analogia, né? A questão de Martin Luther King? Então, a desobediência civil, ela é literalmente aquelas ações, né, onde você não reconhece a autoridade, uma autoridade específica, que está cometendo crimes ao emitir ordens que são ilegais, inconstitucionais, que são evidentes, né? Como alguém mandar você colocar uma cueca no meio da cabeça, no meio de uma praça pública e você fala assim, não vou, eu vou te desobedecer aqui, né? As pessoas, elas precisam ter a consciência de que elas não devem obedecer a ordens ilegais e inconstitucionais. E isso não quer dizer que elas estão agindo contra a democracia ou contra o Estado democrático de direito. Pelo contrário, nenhuma democracia nasceu sem desobediência civil, né? Os americanos, quando resgataram as colônias das mãos do rei George, eles fizeram isso em desobediência ao poder civil da Inglaterra, né? E os exemplos são muitos, né? A gente poderia citar aqui vários exemplos. Você citou aí o caso do Martin Luther King, etc. Você precisa ter essa consciência de que autoridade ilegítima
e que está usurpando o poder, ela não pode ser obedecida. Né? Eu, por exemplo, não obedeço a autoridades ilegítimas e inconstitucionais. E nunca vou obedecer. Né? Não se deve. Agora, desobediência civil, né? O Gene Sharp, que é um autor de ciência política renomado no mundo inteiro, ele fala de uma resistência, de uma desobediência civil e uma resistência pacífica, ou seja, você não usa de atos de violência e atos de agressividade, mas você usa as massas para, por exemplo, todas as pessoas sentarem numa rua, parar uma cidade, todo mundo sentado no meio da rua sem quebrar nada, sem fazer nenhum ato violento. Você, por exemplo, simplesmente levar placas e mostrar o que está acontecendo, chamar a atenção da sociedade. Eu não nego que eu sou uma pessoa que advogo mesmo pela desobediência civil de autoridades ilegítimas. É óbvio que eu não nego isso aí. Eu falo com certo orgulho, né, de que eu não quero me curvar a autoridades ilegítimas. Agora, vale lembrar, né, os métodos ensinados pelo Gene Sharp, eles são métodos não violentos. Foram inclusive usados na Índia. Ele descreve como que isso foi utilizado na Índia, no Egito, em outros países, aqui nos Estados Unidos. E é necessário. Eu acho que essa obediência cega a uma autoridade só porque ela é autoridade, ela precisa ser questionada hoje em dia. Né? Que alguém vire para a população e fala, olha, vocês agora estão obrigados a fazer isso aqui. É necessário que a sociedade discuta. Por que eu sou obrigado a fazer isso? Por que você está me mandando fazer isso aqui? Já que todas as pessoas não querem, e está evidente um desconforto social com relação à ordem que você está mandando de botar, por exemplo, cueca na cabeça, ou simplesmente porque você tem que aceitar um homem barbudo como eu. Vamos dizer que eu vou malhar, fico grande e entro num banheiro feminino com crianças de 4 anos de idade porque eu me sinto mulher. Desde quando um pai tem que obedecer a uma coisa dessa? Ele não pode. Ele não pode tolerar isso. Né? Não quer dizer que tem que bater no cara ou enfiar porrada no cara. Mas é possível fazer ações de desobediência civil dizendo, olha, não tolero isso aqui é inadmissível. Né? Se é numa escola, vou tirar meu filho dessa escola, acho isso um absurdo. Ou se for um banheiro público, isso for uma imposição, fazer boicote às empresas que estão apoiando, fazer uma campanha para poder mostrar quem é o prefeito, quem é o governador, quem é o vereador, ou o deputado federal, ou o deputado estadual, que está querendo implementar esse tipo de imposição à força da lei. Não é por aí que nós chegamos a uma vida social agradável. Então, eu não sei nem que áudio que é, mas eu não nego, não. É isso mesmo, tem que desobedecer ordem legal e inconstitucional. Alan, agora há pouco você citou o tema comunismo, né? Eu queria ouvir essa opinião de você. O Brasil pode virar um país comunista, na sua análise? Ele deixou de ser? Essa é a pergunta que eu acho melhor. Porque assim, imagine só. Você conhece alguém que tem uma propriedade com um riachozinho passando por dentro? Conheço. Beleza. Aqui nos Estados Unidos, essa propriedade, esse riachozinho, não é da Marinha. No Brasil é. A União. Bonito, né, o termo, né? Da União. Tipo assim, não é teu, né? Ou seja, a propriedade não é sua. E se passar uns metrinhos para baixo, você encontrar ouro? De quem é aquele ouro? Boa pergunta. Da União. Não é seu. E se mais um pouquinho para baixo você encontrar petróleo? Não é meu. Também não é seu. Então, assim, o Brasil já não tem propriedade privada. Aqui não. Tem coisas assim que são bem óbvias, mas eu só me dei conta, sabe, aquela tomada de consciência, né? Eu só me dei conta quando eu me mudei para os Estados Unidos. Você já viu posto Texaco, né?
Só caiu a minha ficha que era Texaco, ou seja, Texas Company, quando eu vim morar aqui. Porque eu fui passar no Texas, estou lá passando de carro no Texas. Aí daqui a pouco eu vejo uma maquininha fazendo assim, ó, na terra. Só que são várias, assim, centenas, milhares, em várias propriedades. Você vai andando de carro, tipo 15, 20 minutos de carro, e você tá vendo o trocinho ali fazendo isso aqui. Pá, 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 e pegando. Sabe o que eles estão fazendo ali? Extraindo petróleo. Ali tá cheio de gente que tem petróleo no quintal. Porque não é da União, é do dono da propriedade. Ou seja, não existe isso no Brasil. Então a propriedade privada no Brasil ela não existe. Ela existe em alguns aspectos, não em todos. A liberdade de expressão muito menos. E óbvio, né, o Brasil ele não tem ali a foice e o martelo ainda, né, como um símbolo de bandeira nacional, até mesmo porque os comunistas hoje eles sabem que isso assusta demais. Então é necessário usar outros métodos, né? Você deve ter acompanhado aí os candidatos comunistas e socialistas no Brasil usando cor roxa, né? Lilás. Eles já não usam mais o vermelho, né? É lilás, roxo. Eles não querem mais deixar a coisa tão exposta assim, né? E dito isso, eu vejo, aí eu acho que a pergunta seria: as coisas podem piorar e o comunismo pode ficar ainda mais exposto, né, no Brasil? Infelizmente pode. Infelizmente pode, porque eu acho que a comunidade brasileira como um todo, em todos os estados, nas cidades, nas escolas, desde a escolinha primária, secundária, universidade, não tem uma noção clara do que vem a ser socialismo e comunismo, liberdade, capitalismo. Eu acho que não há sabe aquela banda, buffet, sabe? Não tem um buffet inteiro. Você só tem ali, não é uma opção, arroz, feijão, salada e carne, ou 3, 4 carnes. Eu acho que a opção é, o arroz tem que ser aquele arroz ali, se for arroz branco ou integral, tem que ser aquele arroz ali. Se for o feijão, não pode ser feijão branco, feijão preto, ou feijão fradinho, tem que ser aquele feijão que eles vão determinar. E a opção de carne também não tem todas as opções de carne. Então, assim, o buffet, né, que seria um buffet, na verdade, eu vejo que falta a conscientização das pessoas o que vem a ser o socialismo, o que vem a ser essa mão do Estado tomando as nossas propriedades, pegando dinheiro do trabalhador por meio do imposto, porque é um roubo isso, né? Você avançar no suor do trabalho da pessoa, dizendo que aquilo ali é para o bem dela, porque isso aqui vai para saúde, educação, transporte, segurança, etc. Então, à medida em que as coisas estão caminhando, nós estamos observando que os partidos políticos querem ficar cada vez mais ricos, os políticos querem ter cada vez mais dinheiro, não querem deixar isso público e notório, querem deixar isso por vias obscuras como fundo eleitoral, fundo partidário. Ninguém nunca diz claramente. É a mesma coisa que você falar assim: olha, eu vou comprar algumas coisas ali no mercado e a conta vai ser essa daqui. Mas ninguém vai dizer para você se vai comprar arroz, feijão, prostituta, enfim, ninguém fala o que vai fazer com o dinheiro. Ele simplesmente diz assim: esse montante aqui, aí você tem que pagar a conta. E ai de vocês se você não pagar a conta. Então, à medida em que isso vai crescendo, esse tal do fundo eleitoral, fundo partidário, os jornais vão perdendo a sua liberdade e os políticos profissionais sabem jogar esse jogo com maestria, né? Eles nadam de braçada nessa situação toda. Eu, infelizmente, se eu não começar a ver iniciativas consistentes, sólidas, de preocupação com a formação das crianças, formação dos jovens e uma conscientização maior dos adultos com relação ao comunismo e socialismo, não me assustaria saber que vai passar no Congresso, na Câmara, no Senado, leis completamente socialistas e os jornais vão dizer que aquilo ali é um avanço na democracia, etc. Porque foi assim que aconteceu em todos os países que sucumbiram para o comunismo. Então eu temo muito
pelo futuro do Brasil, futuro econômico, financeiro, futuro moral, o futuro espiritual do Brasil. Não vejo o Brasil tão distante assim da situação da Nicarágua, que está prendendo padres e bispos. Não vejo o Brasil tão distante assim. Haja vista aí, você teve o padre Paulo Ricardo nos inquéritos do STF. O que um padre que tem um canal no YouTube, um site de formação teológica, filosófica, tem a ver com atos contra a democracia ou coisa do tipo, né? Então, eu não vejo o Brasil muito distante disso. É óbvio que as pessoas ainda não perceberam a gravidade que nós estamos passando no país. Não é normal um país ter prisioneiros que degolam cabeças de outras pessoas dentro da prisão e narcotraficantes fiquem atuando, tocando terror no Rio Grande do Norte e dominando cidades inteiras, atacando delegacias. Não é normal você ver uma situação dessa e à noite vão lá ver como é que foi o BBB. Sabe? Não é normal uma sociedade que passa por uma situação dessa. Não é normal. No Rio Grande do Norte, eu queria ver qual era a audiência do BBB no Rio Grande do Norte. Se mesmo com tudo aquilo ali, a audiência foi zero. Se a audiência foi zero, o pessoal do Rio Grande do Norte tem tudo para poder resolver seus problemas. Se a audiência não foi zero, eles vão continuar tendo esse problema e só tende a piorar. E nos outros estados a mesma coisa. Então, é óbvio que eu não olho para essa falta de consciência, para essa falta de atenção, como alguém que olha de cima, sabe? Vocês aí que se danem com seus problemas. Não, eu olho com compaixão e é por isso que eu continuo fazendo meu trabalho até hoje. Porque eu peço a Deus, Senhor, me dá a graça de conseguir falar com aquela pessoa para ver se ela acorda. Eu já estive no lugar dela. Eu já estive calado, cego, omisso, burro. Eu já estive no lugar dela e encontrei pessoas maravilhosas que me ensinaram muitas coisas e hoje eu estou mais atento. Então eu quero fazer com elas o que aconteceu comigo. Libertá-las desses grilhões aí das trevas, da ignorância e fazer com que essas pessoas comecem a estudar. Então, se isso não for feito, eu temo muito que o nosso amado Brasil caminhe cada vez mais para uma direção não é similar, mas idêntica à Venezuela, à Argentina, ao Chile, à Bolívia, Cuba, China. É óbvio, o modelo da Coreia do Norte é um modelo ultrapassado para os comunistas. Eles preferem o modelo chinês, onde você coloca ali 3, 4, 5, 6, 7 cidades com bastante dinheiro, tudo com muito controle, né? As pessoas ganham dinheiro, mas perdem liberdade. E aí você deixa o interior uma miséria. Eu te pergunto, por exemplo, a situação da China hoje é essa. Algumas poucas cidades, as pessoas estão ali com dinheiro e tecnologia, mas o interior está abandonado. Será que o Brasil está tão distante dessa situação? Alguns números para a gente poder comparar China e Brasil, tá? O Brasil tem 215 milhões de habitantes, mais ou menos. Quase a metade da população está sem saneamento básico. Cerca de 100 milhões de pessoas no Brasil não têm saneamento básico. A grosso modo, metade da população brasileira não tem saneamento básico. Não tem. Dos 214 milhões de brasileiros, quase a metade do Brasil inteiro está entre os estados Rio, São Paulo, Minas. Quase a metade da população brasileira. Cerca de 85 milhões de pessoas estão no estado de Minas, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro. Se você pegar o Paraná, é certo de que Paraná, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, eles já somam ali a metade da população brasileira. E qual o cenário que nós temos? A infraestrutura do interior de São Paulo, ela não existe em Minas, não existe no Rio de Janeiro. A tranquilidade de algumas cidades do interior de São Paulo, somada à infraestrutura, você consegue encontrar em algumas cidades de interior de Minas e do Rio de Janeiro, mas não com a infraestrutura. Você não tem bons hospitais, você não tem boas escolas, você não tem boas universidades, você não tem uma infraestrutura que acompanhe a tranquilidade daquele lugar. E aí, depois, você vai para a situação onde você vê no Maranhão, em outros lugares onde você vê miséria total, algo que você não vai encontrar em nenhum país da Europa e nenhum
país da América do Norte, seja Canadá, Estados Unidos e algumas regiões do México. Ou seja, o que nós temos no Brasil é algo muito similar ao que já vive na China. E o modelo desse novo socialismo, esse novo comunismo repaginado é: mantenha uma máscara, né, de capitalismo, onde as pessoas possam pensar que estão fazendo dinheiro, controle essas pessoas cada vez mais e deixe uma rédea na boca delas para que elas não possam criticar absolutamente nada. Então, eu vejo o Brasil caminhando nessa direção, infelizmente. Alan, falando em comunismo, aí a gente tem que falar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque algumas lideranças de direita sempre dizem o seguinte, abre aspas, em um país sério, Lula não seria nem candidato, fecha aspas. Qual seria a sua visão, né, do atual presidente? Não, com certeza, num país sério, o Lula estaria atrás das grades, né? Não pelo triplex, mas pelo seu envolvimento com Farc, Foro de São Paulo, etc. O Foro de São Paulo é a maior e mais perigosa organização criminosa que existe na América Latina. Mas por que realmente as pessoas aceitam, né, que o Lula seja chamado de presidente? Eu não reconheço o Lula como presidente. Para mim, ele é um presidente ilegítimo, né? Para mim, ele é o líder de um novo regime que hoje assola o Brasil. Mas há de convir que, se não teve a maioria dos votos válidos, pelo menos o Lula teve eleitores. Isso, de fato, ele teve. E é aí que entra o problema cultural e o problema da formação. Vamos dizer que eu e você que está me ouvindo em casa agora tenhamos um plano de fraudar eleições. Qual cenário é mais fácil para a gente poder fraudar uma eleição? O cenário onde nós conseguimos chegar próximo dos 51% ou o cenário onde a gente não se importe com 51% e nós só tenhamos 3 votos? Ou 3% dos votos? Você que está em casa já entendeu. Você precisa parecer ao menos vencedor. Então, é aqui que está o nosso problema. Existe um número muito grande de brasileiros que ainda acredita no socialismo, no comunismo, e não sabe que acredita no socialismo e no comunismo. Ele não sabe nem dar o nome daquilo que ele está acreditando. Então, nós precisamos fazer um trabalho muito sério com relação ao nosso país, a nossa identidade nacional, a nossa língua, os nossos heróis, né? O Brasil teve heróis, né? O Brasil teve grandes homens. E, infelizmente, se as pessoas tiverem curiosidade depois, coloca lá algum texto, por exemplo, do grande jurista... Oh, meu Deus, agora fui falar, falhou o nome, né? Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Eu quero citar a frase dele, né? Onde ele escrevendo para Dom Pedro, Rui Barbosa, né? Onde ele escrevendo para Dom Pedro, ele fala que se arrepende de ter apoiado o golpe republicano e que Dom Pedro mantinha uma certa seriedade moral no Brasil e que nenhuma nódoa, isso são palavras do Rui Barbosa, né? Nenhuma nódoa de imoralidade se mantinha nas instâncias do poder público quando Dom Pedro ali estava. Nós precisamos entender o que significa perder essa excelência moral. Eu não estou dizendo que tem que ter santinho no tribunal, santinho do pau oco como prefeito, como vereador. Não estou aqui falando de moralismos, né? Eu não quero saber se o cara pega a vizinha. Eu não estou falando de moralismo, estou falando de princípios morais sérios. Ou seja, você levar a sério o número de mortes que tem no Brasil, levar mais a sério o número de mortes que tem no Brasil do que o problema financeiro. Você não pode olhar um problema econômico e financeiro e quase arrancar os cabelos de desespero, mas quando você vê o número de mortes, você fala assim, pô, que pena, né? Sabe, você lida com uma insensibilidade com o número de mortes. Até que um dia chega você e sua família, né? Você está mais preocupado com problemas econômicos e financeiros do que a tua vida. É uma coisa muito insana, né? Mas, infelizmente, essa é a realidade de muitos brasileiros. Então, eu acho que o Lula e o PT e a esquerda ainda têm muitos adeptos.
e muitos adeptos, diga-se de passagem, adeptos papel higiênico. Né? O que é o adepto papel higiênico? O comunista vai lá, usa, limpa e joga fora na privada. Né? São pessoas que literalmente não têm ideia do que estão defendendo. O dia que se dão conta, falam que nem falou Paulo Coelho. Né? É Paulo Coelho o nome daquele escritor, né? Eu nunca li um livro daquele. Quer dizer, li um livro da alquimia, né? Mas assim, tá lá o escritor lá. Cara, não sei se vocês conhecem, vocês já viram esse episódio do Chaves, né? Volta o cão arrependido. Né? Tá lá o Paulo Coelho encenando uma peça do Chaves, né? Volta o cão arrependido por ter apoiado o PT. Mas, pelo amor de Deus, como é que você pode ser escritor renomado internacionalmente e não saber o que é um líder socialista ligado às Farc e ligado ao Foro de São Paulo? Pelo amor de Deus. Qualquer menininho aí de movimento conservador de 14 anos sabe quem é o Lula e o que é um movimento socialista e comunista. E o Paulo Coelho não sabe o que é um movimento socialista e comunista. Eu fico impressionado. Quando o Paulo Coelho disse que ele estava arrependido de ter apoiado o Lula, eu fico imaginando uma pessoa que leva uma prostituta com cinta-liga no meio de um convento e fica meio assim, a menina de cinta-liga ali, de calcinha e sutiã, ela não está rezando, ela está indo buscar cliente no fundo do convento e o cara fica assustado com aquilo. Isso é o Paulo Coelho. Você é o Paulo Coelho, freira usa outro tipo de roupa. Freira se comporta de um modo diferente. Você confundiu freira com prostituta, pelo amor de Deus. Onde você estava na cabeça? O que você tinha na cabeça? Né? Confundir freira com prostituta? Pelo amor de Deus, não dá. Tem coisas assim que você olha e fala assim, qual era a sua dúvida, Paulo Coelho? O que você tinha na cabeça para você imaginar que o Lula não ia querer implementar um regime socialista para destruir o país? Enfim, tem muito Paulo Coelho por aí. Então eu acho que a gente tem um trabalho longo, duro, que nós precisamos convencer essas pessoas que estão pegando prostituta achando que é freira. Virar pro cara e falar assim, deixa eu te explicar um negócio. Freira reza, usa outra roupa, não fica procurando cliente no fundo do convento. Assim, meio que, sabe o beabá? É virar e falar assim, amiguinho, é um pouco diferente. Ô, Alan, inclusive uma parte da imprensa nacional pegou um termo que você utilizou no Twitter para poder fazer uma repercussão em cima dessa discussão de um país comunista, né? Abre aspas, caça-comunistas, né? O que você quis dizer naquele momento com caça-comunistas? É caçar mesmo, descobrir um por um e desmoralizá-los em praça pública, falar tudo que eles são, dizer tudo que eles acreditam, fazer com que eles negam o apoio deles a regimes genocidas e sanguinários, ou que eles sejam execrados. Assim, não é cuspir e bater na pessoa, não. É mostrar quem ela é mesmo, é virar para cada comunista e falar assim, você é um vagabundo defensor de genocídio. Sabe? Eu acho que tem que ser isso mesmo. As pessoas têm que caçar comunista mesmo, dia e noite. Não deixar um único mísero comunista perto de criança, perto de família, perto das pessoas, que ele vá lá conversar com a gangue dele, né? Os narcotraficantes, o PCC e coisa do tipo. Mas que não vá falar em igreja, não vai ter amizade com bispo, não vai ter amizade com padre, não vai ter amizade com pastor, não vai ficar se envolvendo com atividade social caritativa, cristã. Né? Comunista tem que ser caçado, descoberto, exposto e execrado dia e noite. Tem que caçar mesmo. Não precisa bater, esculachar o cara. Eles gostam disso. Eles gostam que comunista, não sei se vocês sabem, né? Comunista, eles gostam eles têm fetiche com isso, né? Que esses caras gostam de sangue, de morte, não tá no gibi. Não faça o que eles gostam, não. Só humilhe. Humilhe dia e noite todo comunista que você vê pela frente. Humilhe mesmo. Se faltar estudo, senta o rabinho na cadeira, vai estudar, vai entender o que eles acreditam, mas assim que você aprender, volte e vá caçar comunista. Sua vida vai ser muito melhor. Inclusive, eu queria até aproveitar para ouvir sua opinião em relação a essa polêmica agora envolvendo tanto o Lula quanto o Moro, né? Qual que é a análise que você faz dessa polêmica, Alan? Olha, eu escrevi um artigo, dois, na verdade, né? Sobre esse assunto, porque eu fiquei extremamente preocupado com tudo isso. Primeiro, né? Não foi a Polícia Federal que começou essa investigação. Né? Segundo, a primeira matéria do G1 citou o nome das pessoas envolvidas na investigação
E em nenhum momento de toda a matéria do G1 estava dito que algumas daquelas pessoas tinham não envolvimento, mas elas eram lideranças do PCC. Então, já começa por aí. Como assim você não mencionar que essas pessoas são lideranças de uma organização criminosa, a organização criminosa mais poderosa do Brasil? E isso foi o segundo aspecto que eu levantei. Terceiro, o Moro não está sendo caçado pelo PCC porque ele estava elogiando o Dória na pandemia. Ele não foi caçado pelo PCC pelas opiniões que ele tem sobre o Bolsonaro. Não, o Moro estava sendo caçado pelas ações que ele teve na gestão Bolsonaro. Então vai dizer para mim que o Bolsonaro não é alvo? Esse foi um outro aspecto que me chamou a atenção. E depois, para piorar tudo, né? Como assim o Lula diz que foi forjado se a polícia tinha provas? É óbvio que a investigação inteira começou porque um ex-membro do PCC abriu a boca e disse tudo o que iria acontecer e como e onde as coisas estavam acontecendo, mas depois encontraram ali, na busca e apreensão, os telefones, as mensagens, as conversas, as folhas, estava tudo comprovado. E o Lula me vem a público dizer que era tudo forjado. Como assim? Quando o Bolsonaro dava uma banana para a imprensa, pareceu o apocalipse. O Lula diz que um dia antes de tudo ser descoberto, que ele estava ali para FODR com o Moro, né? Que ele vinha aqui com o Moro, né? Ele disse isso abertamente. E depois, um dia depois de tudo isso acontecendo, o Lula vai lá e diz que é forjado. O Alckmin, que é o vice, me vira e fala, não, tem nada forjado, meus sinceros aqui sentimentos de apoio ao Moro, etc. O Alckmin sabia que a situação realmente estava acontecendo e que a investigação realmente ocorreu. Então, assim, é assustador você ter a maior organização criminosa do Brasil, que inclusive causa preocupação para o governo americano. Depois você em casa, não acredite em mim não, em casa você chega no Google, coloca lá PCC, primeiro comando da capital, aí em vez de botar Estados Unidos, você bota assim, United States, bota em inglês mesmo, se escreve United States com S em vez de E, então Estates. Você vai lá e bota lá, primeiro comando da capital, United States, Government, ou governo. Você vai encontrar inúmeras sanções do governo Biden, sanções econômicas, ou seja, congelando conta bancária de membros do PCC aqui nos Estados Unidos. Então, como é que uma coisa dessa acontece? E assim, o Jornal Nacional vai comentar num assunto desse como se fosse uma contusão de um lateral de um time de várzea. Essa é a realidade que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Um senador eleito que foi ministro da Justiça e tomou decisões que atrapalharam o narcotráfico na gestão do ex-presidente Bolsonaro, foi categorizadas como uma ameaça fake, uma ameaça falsa, pelo atual regente desse regime, apoiador de genocida que nós temos no Brasil hoje, e amigos de narcotraficantes. E as pessoas estão, né? Ficou sabendo quem foi o paredão BBB? Eu falei assim, olha, eu me assusto quando eu vejo uma coisa dessa. Eu falo assim, meu Deus do céu, se falar isso para um americano comum aqui, que um grupo de narcotraficantes estava prestes a matar e sequestrar um senador, sua esposa e filha, você falar que tudo isso aconteceu, eu duvido que um americano vai virar para mim e falar assim, pô, você viu o final da futebol americano? Caramba, rapaz. Ó, o Lakers não tá indo bem não na NBA. Você não vai ver. Tem coisa, gente, que as pessoas que estão nos assistindo, eu acho que elas precisam se questionar. Será que o mundo inteiro está congelado assim? Entorpecido? As barbaridades vão acontecendo e as pessoas vão tocando a sua vida adiante? Será que é assim no mundo inteiro? Talvez em proporções distintas, talvez num senso de proporção, assim, não é nem proporção, mas talvez numa dimensão diferente, ou seja,
Você tem aqui os tiroteios, aconteceu um hoje de manhã em Nashville, mas, gente, um estado inteiro para tentar resolver aquele problema e vai atrás de tentar resolver aquele problema. No Brasil, as coisas vão acontecendo, cada dia mais o brasileiro se acostuma com a barbárie, com o crime organizado, com a morte, com o homicídio, com o roubo, como se aquilo já fizesse parte da vida dele. Ele não é um corpo estranho. É uma coisa que ele vai ter que se adaptar, igual uma dor de coluna, sabe? Vou ter que me adaptar aqui a uma dorzinha na coluna. Só que não é uma dor de coluna, gente. Nós estamos falando aí de um narco-estado, um país dominado por narcotraficantes. Qual leitura você faz do Sérgio Moro, né? Tanto a entrada quanto a saída, principalmente do governo Bolsonaro. O Moro, você percebe assim que ele não tem traquejo político, ele não entende de política, né? E ele ouviu, eu acho, aqui é um chute meu, né? Eu acho que o Moro ouviu o canto da sereia, sabe, o centrão ali, o pessoal, Moro, vai lá ser presidente, agora tá fácil, né? Porque antes você tinha que ser esfaqueado, você tinha que, rapaz, tinha que conseguir apoio de tanta gente para você conseguir ser presidente. Era um negócio difícil, o Lula tinha que estar preso. Agora não, agora tá mais tranquilo. Eu acho que ele ouviu esse canto da sereia e saiu cantando de gala, inventando um monte de coisa louca, né? Falando que o Bolsonaro estaria instrumentalizando a Polícia Federal, etc. Dizendo que na reunião privada lá o Bolsonaro tinha dado uma de, sei lá, de Fidel Castro, coisa do tipo. E aí o vídeo veio à tona, não tinha nada a ver com Fidel Castro, não tinha nada a ver com qualquer ditador. O Bolsonaro estava querendo dar mais liberdade para as pessoas. E o Moro perdeu tudo que ele tinha conquistado. Eu sei que o Moro tinha um apoio muito grande, um respeito muito grande da população. Eu acho que ele jamais deveria ter se metido com política. Ele deveria continuar trabalhando com segurança pública, com judiciário. Mas, infelizmente, é um vício no Brasil hoje. Toda pessoa que quer fazer alguma coisa boa para o país já botam na cabeça dela. Você tem que ser senador, você tem que ser deputado, você tem que ser presidente, você tem que ser político, você tem que ser... Sabe, não passa pela cabeça dessas pessoas que elas podem ser o palestrante mais importante das universidades brasileiras. Não passa pela cabeça dessas pessoas que eles podem ser o livro mais lido entre os professores universitários, entre os intelectuais, a pessoa mais respeitada pelos jornalistas. Quem que não respeita Ives Gandra? Quem é que não entende a importância de uma análise do Dr. Ives Gandra? Mesmo que a pessoa vai discordar. Porque ele nunca foi político. Então, assim, eu vejo que falta essa consciência hoje no Brasil. É uma tara que esse pessoal tem por política eleitoreira que eu fico louco. Eu falo assim, rapaz, não é possível. Tudo gira em torno da política eleitoral. Qualquer benefício que você quiser dar ao país, você tem que se candidatar. Não passa pela cabeça dele que o cara pode ter uma grande rádio. Gente, onde estão os nossos Carlos Lacerdas? Onde estão os nossos diários associados? Onde está a tribuna da imprensa? Onde estão o Círculo de Estudos Bandeirantes que tinha em Curitiba? Ou o Centro Dom Vital no Rio de Janeiro? Onde está a nossa revista Ordem, que na década de 50, 60, 70 pautou o debate carioca, o debate brasileiro, porque, bem dizer, a capital estava lá, né? Ou seja, tudo hoje virou política eleitoreira. Enquanto isso, os comunistas que não agem só na política eleitoral estão nadando de braçadas nas nossas universidades, nas nossas faculdades. É comunismo na pedagogia, é comunismo na engenharia, é comunismo no design, é comunismo na filosofia, é comunismo na medicina. Né? Então, assim, você vai ter ali uma sementinha revolucionária em cada área do saber humano. Aí é óbvio, né? Dali vai sair, da universidade é que vai sair o futuro médico que vai ser o responsável pela Secretaria de Saúde do Estado, do município ou da União. Dali vai sair um novo ministro da Suprema Corte, dali vai sair um novo desembargador daquele estado e por aí vai. Então, assim, eu acho que nós temos que prestar atenção com relação a isso e o Moro não teve capacidade para entender a importância que ele poderia ter como um grande defensor de pautas de segurança pública ou tudo que fosse relacionado ao judiciário brasileiro. Infelizmente, essas pessoas pensam sempre em clave eleitoreira, e aí ele foi picado ali, né, pelo mosquitinho do candidate-se que você vai conseguir fazer alguma coisa. Né? É uma pena. Eu acho o Moro
uma pessoa que deveria de prestar mais atenção nisso. Ele poderia ser uma grande liderança nas universidades, esclarecendo pontos e aspectos interessantíssimos, até de coisas que eu discordo dele, né, inclusive na Lava Jato, mas eu acho que deveria de ser tema de debate, tema de livros, palestras, formação intelectual, mas não, ele resolveu então partir para a política eleitoral e contra pessoas que não estavam fazendo o que ele dizia que era errado, né, que foi o caso do Bolsonaro. Ele estava dizendo que o Bolsonaro teria cometido isso e aquilo outro, e deu com os burros na água porque aquela fome de tarado, sabe? Que não sabe pegar a menina pelo ouvidinho, levar pra jantar, tomar um vinho. O Moro queria logo, de uma vez por todas, já ir pros finalmente e deu com os burros na água. Alan, aproveitando que a gente está falando de política, eu queria entrar um pouquinho no STF, né? Supremo Tribunal Federal. Você fez parte desse processo das fake news, né? Inclusive a imprensa nacional publicou algumas colocações suas durante o período da pandemia, por exemplo, quando você faz aquela analogia que a pandemia é a terra plana da saúde. Foi aí que começou seu desentendimento com os ministros do STF? Não, foi bem antes, né? Eu noticiava reuniões deles, secretas, né? Reuniões que são reuniões corriqueiras em Brasília, né? Mas só que o pessoal gosta de esconder essas reuniões. Eu não sei por quê, eles ficaram tão chateadinhos que eu expus o local, a data. Enfim, falei de reuniões que estavam sendo feitas, de planejamentos que eles estavam querendo abafar a criação do Partido Aliança, e realmente aquilo se concretizou. Aí, óbvio, né? Conforme você vai. Todo jornalista que tem a coragem de expor certas coisas, algumas fontes que antes não chegariam até o jornalista passam a chegar. Então, chegou até mim, por exemplo, aquele documento original que eu mostrei na tela, né, da Record, em rede nacional, da existência de maletas de escutas telefônicas lá no Palácio do Planalto. E aí depois eu falei aquela coisa lá né, com relação a que essa pandemia era a terra plana da saúde. E está se provando cada vez mais. Né? Eu conheci o Dr. Robert Malone, o médico que... Ele é que fez, bem dizer, a vacina de RNA. Né? Ele é um dos responsáveis por isso. E ele fala mesmo, né, que essas tais medidas de prevenção que foram aplicadas no mundo inteiro, né, não tem nada a ver com medicina. Né? E dito e feito. Né? Eu falei lá e o tempo só comprovou. E óbvio, né, a minha crítica, ela não se pautou apenas em expor o problema de alguns ministros da Suprema Corte, mas o fato de que eu os menosprezo. Eu não tenho nenhum apreço por eles e nem respeito uma vírgula sequer do que eles escrevem. E não respeito mesmo. Né? Para mim, uma pessoa fazer cosplay de Paquita das Trevas, exibindo capa no Palácio na Praça dos Três Poderes, não quer dizer para mim que aquela pessoa tem alguma autoridade, né? Ela tem que ser uma pessoa ilibada, né? E eu não sou o primeiro. O problema é que eu faço isso de modo debochado. Eu sou de Morro Agudo, né? Comendador Soares na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, então eu faço do meu jeito. Eu não posso fingir ser uma outra pessoa. Eu sou da Baixada, eu falo do jeito da Baixada. Mas só que se você procurar, existe um livro. O nome do livro é Por que não confio em juízes? Acho que esse é o nome, quer ver? Por que não confio, não acredito, quer ver? Porque não confio nos juízes. É do Eros, né? O nome do livro. Porque não confio nos juízes. Eu não lembro aqui agora o nome do autor, mas ele foi membro da Suprema Corte e ele fala, né? Eu acho que é até pior o título dele, acho que é mais agressivo ainda do que isso. Eu tenho até aqui no celular no Books, aqui, eu posso olhar o nome do livro e falar no finalzinho aqui. Mas assim, o que eu estava expondo não era nada novo. Não tinha nada novo. O problema é que eu não faço com aquela cerimônia, com aquela etiqueta que eles gostam, né? De Vossa Excelência estaria equivocado nas suas decisões. E Vossa Excelência é o... Entendeu? É isso que eu falo. É um bando de vagabundo que está ali só para benefício próprio e deixando a população à míngua. E eu nunca vou deixar de dizer isso. Alan, eu sei que você tem uma agenda apertada. Eu queria te fazer só mais 3 perguntas para você responder de forma bem você responder de forma bem objetiva, porque eu acho que é importante a sua opinião em relação a esses 3 assuntos. Vamos lá. Primeiro, Alexandre de Moraes. Uma vez você disse que ele é psicopata, tirano e usurpa o poder judiciário. Você ainda pensa assim? E é mesmo.
É mesmo, é psicopata. Mas não é palavrão isso. É porque o psicopata ele é diferente do histérico, né? O Barroso tem mais padrão de histérico, né? De histeria, né? O histérico, ele não fala o que vê, mas ele fala o que sente. Então, assim, o histérico, se ele sentir que tem macaco descendo da parede, ele começa a falar, tem macaco aqui. Ele vai falando e vai acreditando. O psicopata, ele já é mais frio, né? Ele não tem ilusões. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo, só que ele não tem sentimentos, né? O psicopata, ele tem esse padrão de perda total de empatia, de sentimentos, né? Como é o caso do Alexandre de Moraes, de perseguir. O que ele faz comigo, por exemplo, eu tenho uma filha que com 1 ano e meio teve meningite encefálica, né, que era para estar aqui junto comigo e por uma série de motivos não pôde estar ainda. Eu estou há 2 anos e meio sem ver minha família, vai fazer 3 anos. E o Alexandre de Moraes simplesmente congelou as minhas contas bancárias sem nenhum crime. E eu não podia mais, então, pagar os remédios da minha filha. Quando você, como juiz, você toma uma decisão que não tem nenhum embasamento jurídico, né, e você faz busca e apreensão 2 vezes na casa da pessoa. Na primeira, minha esposa estava grávida de 9 meses, do Pedro. Na segunda busca e apreensão, o Pedro tinha 2 meses, ou 1 mês e pouquinho. Não encontraram nada na minha casa. Absolutamente nada. Gente, eles estão me investigando desde 2019. Quer dizer, início de 2020. Desde início de 2020, eles estão investigando a minha vida. 3 anos de investigação, não consegue achar nada. Não consegue achar um crime. Um mísero crime. Depois de fazer congelamento de conta bancária, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telemático, saber para quem eu mandei mensagem, para com quem eu falei. Se você não encontrar um único crime, que polícia federal é essa? Não acha um crime da pessoa? Então, se não tem crime, então para a investigação. Então, assim, quando você age dessa maneira, destruindo a vida de outras pessoas de um modo muito insano, louco, você percebe que ele não tem sentimentos. O fato de eu dizer que o Alexandre de Moraes é um psicopata é apenas uma descrição, né, clínica da coisa. Não é seguir dicionário ou falar de impulso, de sentimento, de arroubo, de ira. Não, é descrição de fatos, né? E tirano, porque realmente ele exerce uma tirania, né? Usando o poder judiciário. A justiça brasileira te considera foragido. Você até em alguns vídeos faz uma brincadeira. Perguntem o Mickey Mouse onde eu estou, né? Como que você classifica essa situação da justiça? Eu faço esse deboche para mostrar o quão absurdo é a coisa. Porque assim, amanhã eu vou de novo, o convite de um amigo meu, tá confirmado, né? Confirmado, amanhã eu vou de novo no Animal Kingdom. Amanhã o Animal Kingdom, eu vou lá na Disney para homenagear o Flávio Dino, porque eu vou encontrar os amigos do Flávio Dino lá, né? No Animal Kingdom. Então, assim, todo mundo sabe onde eu tô! Mas, meu Deus do céu, tem documento aqui do governo americano com o meu endereço, nome. Deixa eu ver se eu consigo tapar aqui o endereço. Aqui, ó, tapei o endereço, tapei os dados aqui, ó. Tá aqui o documento do governo americano. Bem simples aqui para todo mundo ver, ó. Então, assim, como é que eu tenho documento do governo americano? Esse pessoal acha mesmo que o governo americano vai dar documento para uma pessoa que está sendo procurada pela Interpol, polícia, não sei o que. Gente, isso aqui não é Morro Agudo, não. Entendeu? Isso aqui não é Brasília. Né? Morro Agudo é mais decente. Isso aqui não é Brasília. Então, assim, é óbvio que eu tenho que debochar dessa situação toda, porque é a única maneira que eu consigo... por que tenho medo de juízes? Ótimo. Esse é o livro, desculpa. Eros Roberto Grau. Obrigado. Meu amigo trouxe aqui o nome do livro. Para depois quem quiser dar uma olhada lá. Mas o fato de que eles dizem que eu sou foragido é porque eu não quero baixar as minhas calças para Alexandre de Moraes. Eu tenho honra, gente. Um dia eu vou morrer, meu filho vai ter que saber que eu fui homem. Imagina meu filho saber que eu virei prostituta, que por causa de 30 moedas eu vou arrear minhas calças para Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é que vai virar homem. Vai buscar a mulher dele. Mas comigo não, me tratar igual puta, igual vagabunda. Não. Eu tenho liberdade, eu sou um homem, eu sou um pai de família. Eu tenho uma filha doente, 2 filhos, 2 pequenininhos para criar. Eu vou criar meus filhos. Se eu não conseguir ficar milionário para colocar
outdoor em todos os Estados Unidos chamando Alexandre de Moraes vagabundo, pelo menos honra eu vou ter para dar para meus filhos. Né? Então eu quero deixar claro isso para eles. Né? Eu não vou ficar voltando para o Brasil pro capricho de Alexandre de Moraes, ele que cresça. Para encerrar, eu queria trazer a pergunta da Juliana Carneiro, nossa seguidora aí que acompanha o programa pelo nosso canal oficial. O que você acha do retorno do presidente Jair Bolsonaro para o Brasil, para o poder e para o Brasil? É difícil saber, né, o que vai acontecer, mas assim, eu temo, né? Temo pela vida do presidente, temo pela vida da Laurinha, da Michele. O Brasil está numa situação complicada. Eu temo pela segurança do presidente, da vida dele. Acho isso muito delicado. Mas pode ser que ele consiga não ser alvo direto dos narcotraficantes, mas ainda assim eu ainda teria receio com relação à questão política. Eu acho que o Bolsonaro ele é uma liderança muito mais forte estando vivo e livre do que calado ou preso. Né? Então eu espero que o presidente esteja tomando a melhor decisão possível. Eu não faria isso. Eu, no lugar dele, teria ficado aqui por mais tempo e auxiliado o cenário político brasileiro daqui, inclusive auxiliando políticos americanos a entender o cenário político brasileiro melhor. Ou seja, que não é uma disputa entre Bolsonaro e PT, mas é uma disputa entre Bolsonaro e Farc, PCC, Comando Vermelho, Foro de São Paulo, Partido Comunista Chinês, Serviço de Inteligência Cubana, etc. Eu acho que ele poderia fazer mais coisas aqui. Mas já é adulto, já é bem mais velho que eu, tem mais experiência, ele acha que isso é melhor para ele, que seja feliz nesse retorno e que Deus o abençoe muito. Mas se eu pudesse dizer isso para o presidente, eu falaria: presidente, não volte agora, espere mais um pouco. Alan, gostaria de agradecer imensamente, viu, a sua presença aqui no podcast Pauta Quente. Muito obrigado por ter aceito o convite, ter reservado aí uma parte do seu tempo para conversar conosco. Inclusive, fique à vontade para divulgar suas redes sociais. Eu sei que o Alexandre de Moraes está bloqueando elas com frequência, mas fica à vontade para divulgar. A gente sempre está criando novas, né? Não adianta, né? O Instagram agora é Alan Conta 33, né? Alan com 2 L's. Mas tem o site alandosantos.substack.com. Fala assim em inglês, né? É um pouco complicado, mas qualquer dúvida, se você está precisando achar onde eu estou, basta digitar terca, de terça livre, né? terca.locals, né? Então é LOCALS, né? Escreve local com Szinho no final, .com. Então é terca.locals.com e lá vocês vão assistir os meus vídeos, as minhas publicações e obrigado aí, porque realmente um jornalista precisa da sua audiência, né? Então quem quiser me encontrar é lá onde eu estou. Obrigado aí. Eu que agradeço, viu, pela presença e agradeço também você pela companhia através do nosso canal oficial. Siga a gente, se inscreva lá, Estúdios MPA, para acompanhar toda semana um novo episódio do podcast Pauta Quente. Siga a gente também no Instagram, pauta.quente. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. A gente